Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física muito interessante da matéria de capacitores com dielétricos. A gente sabe que os dielétricos faz parte do conteúdo de capacitores e eles dão, digamos, um incremento e muitas vezes uma dificultada nas questões. É o caso dessa daqui. É uma questão que eu peguei da prova da Escola Naval 2020. Eu tenho resolvido aqui no canal várias questões da prova da Escola Naval, porque são questões muito boas, exigentes e que realmente botam você para pensar e desenvolvem você como candidato nessas provas militares. Antes de começar para valer, eu peço a você a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Mas vamos lá, ela diz o seguinte: considere inicialmente um capacitor no vácuo com placas paralelas de área A separadas por uma distância dzinho. A seguir é inserido um material com constante dielétrica K e espessura A paralelamente entre as placas conforme a figura. Aí é importante que ele faça isso daqui, ó, porque isso aqui é fundamental para essa questão. A constante dielétrica é dada por K. E aí você tem esse desenho, já vou vir para o desenho, que é super importante entender ele direito. E aí ele pergunta, determine a capacitância desse segundo arranjo em função da capacitância inicial C0. Só faltou colocar aqui ele menorzinho aqui na hora que eu digitei. Colocar aqui na capacitância inicial C0. Com vácuo entre as placas e os dados Azinho, Dzinho e K. E marca a opção correta. Aí olha só como é que são os itens. Os itens são horrorosos dessa questão, né? E assim, só de você olhar para os itens, você já vê que ela não se trata de uma questão fácil, né? Essa foi uma das questões mais chatas que eu já fiz de capacitores com dielétricos, porque você tem que estar muito bom na álgebra, né? Ela tem um algebrismo gigantesco essa questão, mas ela é super bonita. Tenho certeza que você que caiu nesse vídeo vai curtir bastante a resolução dela. Esse tipo de questão, de que a gente tem que fazer? Tem que perceber que quando você põe o dielétrico, ao pôr o dielétrico, o que acontece? Você fica com o vácuo aqui na parte de cima, o dielétrico e vácuo na parte de baixo, percebe? E todos eles você vê que são um paralelo ao outro, né? Você tem uma parte de vácuo paralelo com o dielétrico, paralelo com isso daqui. Só que na prática, isso torna novos capacitores. É como se você construísse 3 capacitores em série, porque é diferente de paralelo. Quando você põe, no caso, tem até umas questões bem clássicas, né? Já caiu até no ITA isso. É uma coisa quando o dielétrico está assim, outra coisa é quando você tem dielétricos diferentes na parte da lateral. Ó. Quando você faz isso daqui, é como se fossem capacitores que estão em paralelo, mas do jeito que está aqui, são capacitores em série. Então, o que você tem que saber é disso. Isso daqui é como se você reconfigurasse da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui para você ver como isso daqui é uma reconfiguração, como se fosse 3 capacitores em série. Ó. Essa primeira parte que você tem, o vácuo, ele vai ficar tipo assim, juntando com outro em série. Essa parte onde tem o dielétrico. E aí você tem um terceiro, que é a parte onde tem o vácuo, e que você vai ter a mesma distância lá de cima. Aí o que você tem que perceber, algebricamente, né? Eu vou até colocar isso aqui na própria figura. É bom já fazer esses rabiscos na própria figura. Então, como ele diz que o total é D, e você tem esse dielétrico com espessura A, você vai concordar comigo que essas distâncias da parte do vácuo vai ser Dzinho menos A sobre 2 e Dzinho menos A sobre 2. Concorda comigo? É isso que a gente vai ter. E aí essas distâncias elas vão se replicar aqui. E aí quando eu pego essa configuração, lembrando que esse do meio eu tenho aqui o dielétrico, né? Ele é mais ou menos assim, a carinha dele. E aí você vai ter a mesma configuração. Essas distâncias aqui vão ser D menos A sobre 2. Essa e a de baixo vai ser D menos A sobre 2. E essa do meio vai ser simplesmente A. E aí você vai ter os 3 em série, né? Os 3 vão estar em série. É isso que você tem que saber. Isso aqui é a parte da teoria que você tem que estar super assim, bem por dentro, né? Você tem que estar super por dentro dessa parte da teoria, porque senão você fica com dificuldade de resolver essa questão. Vamos lá, outra coisa importante da teoria. Eu estou primeiro passando toda a parte teórica para poder a gente ir para as contas
você entendendo o que está sendo feito, né? Outra coisa importantíssima é a fórmula da capacitância, né? Como é que se escreve a fórmula da capacitância? E aí eu já vou pegar logo a capacitância no início, né? A capacitância inicial. Fala logo da capacitância inicial, porque é a partir dela que a gente vai fazer as contas dessa questão. O C0, que eles chamam de capacitância no vácuo, ele tem essa expressãozinha aqui, de capacitor de placas paralelas, que é o ε0 vezes A sobre D, onde esse ε0 é a permissividade do meio, né, que é a permissividade do vácuo, esse ε0. Né? Em algumas questões é até trabalhado numericamente esse valor. A gente já sabe que o C0 vai ser isso, ε0 vezes A sobre D. Mas o que acontece? Quando você tem o dielétrico, né? Aí a coisa muda de figura quando tem os dielétricos. Eu vou começar a vir aqui para baixo na folha, para a gente usar bem aqui o espaço da folha. Quando você tem dielétricos, né? A coisa vai mudar de figura. Com os dielétricos, aí entra o conceito dessa constante dielétrica, como ele falou aqui, como até que eu grifei aqui, ó, que a gente chama de constante dielétrica, esse K, ele é definido da seguinte maneira, é o epsilon dividido por epsilon zero. Isso daqui, se você não sabe, você se perde todo nessa questão, é muito importante o conceito da constante dielétrica, esse aqui é o conceito de constante dielétrica. Aí eu vou explicar o que é essa constante dielétrica. A constante dielétrica é a razão entre a permissividade do meio com o dielétrico dividido pelo meio onde você tem um vácuo. Ou seja, esse K é um númerozinho maior do que 1, que faz com que a constante, tipo assim, a permissividade do meio com o dielétrico é maior, de forma que a capacitância também vai ser maior. Porque você vê que na fórmula, o epsilon, ele está aqui, ele vai mudar. Aí a nova capacitância, isso aqui é o interessante. Ó. A capacitância que eu vou chamar de C' aqui, né? Essa capacitância C', ela passa a ser epsilon vezes A sobre D', onde esse D' é a distância do dielétrico, né? É o espaço, tipo assim, é o espaço que o dielétrico ocupa, digamos assim, né? Aí você tem a mudança tanto da permissividade, que passa a ser o epsilon, e o epsilon ele tem uma relação com a constante dielétrica e a permissividade do vago, e essa distância é a distância do dielétrico. É o espaço que ele ocupa, digamos assim, da figura. Nesse caso vai ser Azinho. Ó. Você pegar essa fórmula da capacitância e jogar para o dielétrico, esse Dzinho vai se transformar em Azinho. E aí pronto, gente, a parte teórica é essa. Você vê que essa questão, além dela ter umas contas grandes, ela tem muita teoria, né? Eu quis me deter bem na parte teórica dessa questão, para que você não fique com nenhuma dúvida. Beleza, gente? Agora a gente já pode partir para os cálculos. E aí uma das coisas que eu acho sensacional, gente, é que a gente tem dois capacitores que são idênticos, ó, vou chamar de C1, C2, C3. E dessa configuração, você vê que C1 e C3 são idênticos, ó, eles têm a mesma distância, eles têm vácuo entre as placas, eles têm a mesma área, ou seja, eles são idênticos. E aí a gente já sabe disso, ó, que C1 é igual a C3. Eu vou fazer isso, C1 é igual a C3. E aí a gente vai escrever como é que é essa fórmula. Pela fórmulazinha da capacitância, vai ser ε0 vezes A, dividido pela distância, que vai ser Dzinho menos A sobre 2. Dzinho menos A sobre 2. Aí como você tem um 2 aqui no denominador, ele vai passar para o lado do numerador. Ele vai passar para o numerador, vai ficar 2 ε0A dividido por Dzinho menos A. Aí aqui vem uma parte fundamental desse conteúdo, que como você tem dois idênticos em série, né? Você tem dois idênticos em série, a capacitância a gente sabe que é dividido por dois, né? Dois idênticos em série. Porque isso aqui vai fazer com que as contas fiquem menores nessa questão. Aí eu vou fazer tipo assim, a capacitância equivalente deles é a capacitância de qualquer um dos dois, que é a mesma, dividido por dois. Né? Quando você tem com a mesma capacitância, como as pessoas sempre falam, né? Os professores de física gostam de comentar, os capacitores que são em série é a mesma coisa que resistores em paralelo. Então, você tendo a mesma capacitância sendo 2, você pega a capacitância e divide pelo total de capacitores. Como são dois idênticos, fica C sobre 2. Bacana isso, né? Então, aqui a gente já vai ter essa capacitância equivalente. Você tirando esse 2 aqui da jogada, né? Ele vai ser simplesmente ε0 vezes A sobre Dzinho menos A. Aí aqui é que começa a parte complicada dessa questão. É preciso você ter
saber fazer umas manipulações algébricas muito importantes. Ó. É você multiplicar por D e dividir por D. Isso é uma particularidade dessa questão. Ó. Por que a gente faz isso? Ó? É para exatamente você selecionar essa parte do ε0A sobre D. Porque olha só, ele quer que você bote tudo em função do C0. Ó. Então eu tenho que fazer com que apareça ε0A sobre D. Então eu vou substituir isso aqui que eu isolei, digamos assim, eu vou substituir por C0. Então essa capacitância equivalente está aqueles dois. Ele vai ficar C0 vezes Dzinho sobre Dzinho menos A. Aí esse aqui a gente já sabe a equivalência de dois deles, então não vão ser mais três, agora só tenho dois. Eu só vou ter dois capacitores, bacana isso, né? Ó, feito isso, agora a gente vai para o C2. Né? Como é que a gente vai fazer o C2? Ó, o C2 tem que ter muito cuidado com a teoria. Ó. O C2 ele vai ser epsilon vezes A dividido por Azinho. É assim que a gente faz. Ó. Por que é epsilon? É por conta do dielétrico. Ó. Como ele tem um dielétrico dentro dele, ó, que é exatamente essa parte aqui, é como se a gente pegasse só o dielétrico e considerasse como sendo um capacitor. E aí você sabe que vai ficar epsilon, porque ele tem uma permissividade diferente. Ele tem a mesma área A e a distância é como se fosse uma placa de capacitores com a distância é o próprio dielétrico. Fica Azinho no denominador. Pronto, essa é a expressão. Porém, eu tinha mostrado, né? Na parte da teoria também. Ó, se eu pegar o epsilon, o que é o epsilon? É K vezes epsilon zero. Percebe como é assim? Eu vou reescrever trocando o epsilon por K vezes epsilon zero. Vezes A vezes Azão sobre Azinho. Aí que eu vou fazer a mesma manipulação algébrica, gente. Essa questão ela foi criada para que o candidato ele percebesse que tem que fazer a mesma manipulação algébrica aqui. Eu vou multiplicar por D, dividir por D, de forma que vai aparecer C0 aqui. Ó. Então vai ficar K vezes Dzinho vezes o C0 dividido por Azinho. Essa vai ser a expressão para a capacitância C2. Eu vou até escrever C2 aqui. Ele é escrito dessa maneira. Aí pronto, como é que vai ser a capacitância equivalente? A gente tem que lembrar, gente, quando você tem dois capacitores, né? Vou até escrever aqui como observação, porque pode ser que algum de vocês esteja ainda meio enferrujado nessa parte, né? Quando você tem dois capacitores que estão em série, a capacitância equivalente ela é dada dessa forma. A capacitância equivalente é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. É o famoso produto pela soma, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Essa aqui é a parte mais algébrica dessa questão, que tem que ser feito com bastante cuidado para não errar. Já sabemos quem é o C1. O C1 seria aquela capacitância equivalente. É para não ter confusão de letra, gente, foi assim que eu peguei para fazer. Eu vou chamar de C equivalente linha, para não confundir com a outra capacitância equivalente que foram de dois idênticos. Ó. Então ele vai ficar como? Ele vai ficar C equivalente vezes C2 dividido por C equivalente mais C2. Aí agora é só substituir aqui essas expressões, vai ficar um negócio gigantesco, mas vocês vão ver como vai chegar na resposta, né? Agora, vamos lá. Quem é o C equivalente? Eu vou voltar aqui para mostrar como é que é. É o C0D sobre Dzinho menos A. Ele vai ficar C0D sobre Dzinho menos A. Ele que vai multiplicar o C2, que é K, Dzinho, C0 sobre Azinho. Isso aqui tudo dividido por essa mesma expressão se somando, né? C0D sobre Dzinho menos A mais K vezes D C0 dividido por Azinho. Aí pronto, aí agora é arregaçar as mangas para fazer esse algebrismo aqui dessa questão, né? Essa aqui é a parte mais puxadinha dela. Você tem que ser bom na álgebra para dar um jeito de dar uma simplificada nessa expressão. Ó, como é que vai ficar? C equivalente linha. Ó, aqui você vai ver que você tem C0 ao quadrado e D ao quadrado. Vai ficar K Dzinho ao quadrado. Vou até colocar um pouquinho mais para cima aqui. É K vezes Dzinho ao quadrado vezes C0 ao quadrado dividido por Azinho, que multiplica Dzinho menos Azinho. Tudo isso dividido. Aí aqui embaixo, olha que interessante. Você vê que tem o C0 e o D, que eu posso colocar em evidência. Eu vou colocar o C0 e o D em evidência,
abrir um colchete aqui para poder ficar bem legal o MMC. Ó. A gente vai fazer o MMC algébrico aqui. Ó. Vai ficar Azinho que multiplica Dzinho menos A. E aí você faz, ó, essa expressão dividido por Dzinho menos A, vai sobrar quem? Sobra o Azinho. E esse Azinho vai multiplicar 1, porque já foi posto o C0 e o D em evidência. Então ficou só 1 aqui. 1 que multiplica A fica A. Aí vai se somar. Ó, como eu tirei o C0 e o D, como eu tirei o C0 e o D, ficou só o K aqui. Então você vai pegar A vezes Dzinho menos A. Sobra quem? Dzinho menos A, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar o K. Então vai ficar mais K vezes Dzinho menos A. Ó. Pronto, essa aqui é a parte mais complicadinha do cálculo. Eu fecho aqui o colchete. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Ó. C0 e o D, a gente corta com o quadrado do D e com o quadrado do C0. Ó, esse denominador A, Dzinho menos A, com esse A, Dzinho menos A, também dá para ser cortado. Ó. Então essa expressão ela vai ficar bem mais enxuta depois de ter feito isso. Ó. Aí vai ficar isso. O equivalente em linha vai ficar K vezes D vezes o C0 em cima. K vezes D vezes C0 no numerador, dividido por... E embaixo vai ficar simplesmente Azinho mais KD menos KA. Aí, ó, você tem que olhar, quando chega bem aqui, é preciso você olhar para os itens. Ó. Você vê que nos itens aparece C0 em quase todos. Ó. Foi isso que eu pensei na hora que eu estava fazendo essas contas, né? Eu pensei no seguinte, né? Exatamente isso chegou à resposta, né? É você colocar K vezes D em evidência embaixo. Ó. Se você colocar o K vezes D em evidência embaixo e repetir a parte do numerador, vai dar para fazer uma outra simplificação sensacional aqui. Ó. Se você colocar K vezes D em evidência embaixo, aí o que vai aparecer? O termo do meio, né, que é o KD, vai ficar só 1 na frente. Isso aqui é uma manipulação para poder chegar na resposta, né? Aí mais, ó, o primeiro termo, aí você vê que tem o Azinho, só que não tem o KD, o K vezes D, então você bota Azinho dividido por KD. Né? Aí assim, dessa maneira, você ao multiplicar volta a ser o Azinho, menos o terceiro termo, você tem o K vezes D, você tem que dividir pelo D, para poder você ficar, ao multiplicar, mesmo que estava antes. Ó. Eu vou até mostrar aqui o produto distributivo para você ver como está certo. K vezes D é o do meio. K vezes D que multiplicar sobre K vezes D fica o próprio A, que é o primeiro termo. E esse terceiro termo, ó, K vezes D que multiplica A sobre D, o D se corta e fica menos K vezes A. Então tá tudo certo. Ó. Aí aqui o que eu vou fazer? Ó? K e o D eu corto. Aí essa manipulação ela é necessária para que a gente consiga chegar na resposta. Aí agora finalmente a gente vai chegar na resposta. Em cima vai ficar C0 e aqui embaixo ele vai ficar simplesmente assim, ó, 1. Aí você vê que esse A sobre D pode colocar em evidência, né? Só que aqui eu vou colocar com o menos, ó. O menos A sobre D na frente. Aí eu abro o parêntese. Aí você vê que o que tem o A sobre D, ele tem o menos A sobre D, fica 1. Né, para multiplicar ficar do mesmo jeito. E aí o outro está positivo, tem que colocar um sinal de menos, porque menos com menos, mais. E já tem o A sobre D, ele vai ficar 1 sobre K aqui. Então você vai ficar com menos 1 sobre K. E assim você fecha o parêntese e fecha essa questão também. A expressão final vai ser essa monstringa aqui, C0 dividido por 1 menos A sobre D, que multiplica 1 menos 1 sobre K. E quando a gente olha para os itens, ó, é exatamente a letra A da questão. Ó. O gabarito dela é a letra A que mostra exatamente isso. Você vê que as expressões são idênticas. Ó. C0, 1 menos A sobre D, que multiplica 1 menos 1 sobre K. Você vê que essa questão tem um algebrismo absurdo, né? É uma questão que eu não considero nem um pouco fácil, mas é uma questão muito bonita e que leva você para um outro patamar de conhecimento dentro de capacitores. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!